Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Nossa aula de hoje é sobre física, tá? Parte de ondas, certo? E aí veja só, o que é que a gente vai definir hoje? A gente vai definir o que são ondas, classificação das ondas, os elementos de uma onda e a equação fundamental da ondulatória, tá? E aí nós temos aí o seguinte exemplo, né? A gente vê aí um garoto com uma vareta, né? E ele está batendo com a vareta sobre essa pequena quantidade de água, essa pequena quantidade de poça d'água aí, essa poça de água aí, tá? E aí, na verdade, o que é que está acontecendo aí? Ele está causando uma perturbação, tá? Nessa região aqui está sendo feita uma perturbação. E essa perturbação que ele está causando é chamado de ondas, ok? É chamado de ondas, certo? E aí, definição teórica para onda. Perturbação produzida em um meio que se propaga através deste, transportando energia, mas não arrastando a matéria. Então, a principal classificação de onda, a principal característica da onda é perturbação produzida em um meio que se propaga através dele, só transporta energia, tá? E não arrasta a matéria, ok? Tipos de onda. Nós temos dois tipos: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Qual é a diferença, professor? Ondas mecânicas precisam de um meio para se propagarem, tá? Então eu tenho o som, é uma onda mecânica, né? Eu tenho as ondas no mar, né? São ondas mecânicas, ok? As ondas na água, certo? E aí também eu tenho as ondas eletromagnéticas, são aquelas ondas que elas não precisam de um meio, ok? Não precisam de um meio para se propagar, tá? E aí elas se propagam sem a necessidade ou sem a existência de um meio. Principal exemplo, nós temos a luz, que a luz sai do Sol e chega até o nosso planeta, atravessando todo o espaço, atravessando uma parte do espaço, né? Onde o espaço a gente sabe que é composto de vácuo, certo? E aí, como o vácuo é a ausência, né? Nós temos a nossa onda eletromagnética, que é a luz, que se propaga sem precisar de um meio, ok? E aí nós temos alguns exemplos, né? Nós temos as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Nós temos o micro-ondas, né? Nós temos os raios-x, os raios gama. Vocês estão vendo que para a direita do espectro visível a frequência aumenta, ou seja, as ondas vão se tornando mais nocíveis à condição humana, né? Ok? A gente sabe que as ondas de rádio não tem nocividade para com os seres humanos, mas a partir do momento que eu começo a aumentar a minha frequência, né, e a gente vai ver o que é a definição de frequência já já, né? Quando eu aumento a minha frequência, eu tenho um aumento da periculosidade para com os seres humanos, ok? Quanto à propagação e à vibração, né, nós temos dois tipos: longitudinal e transversal. Qual é a diferença, professor? Longitudinal, a direção de propagação da onda e a direção da vibração são no mesma direção, são no mesmo sentido, ok? Já na transversal, a direção de propagação e a direção da vibração dos pontos são perpendiculares. A propagação é horizontal, mas a vibração dos pontos é perpendicular, ou seja, formando um ângulo 90 graus. Já na longitudinal, a direção de propagação e a vibração dos pontos são na mesma direção, ok? Você percebe aqui, ó, a propagação da onda aqui está sendo na horizontal, como a vibração da mola, né? No caso da mola aqui também não é horizontal. Aqui na transversal não. Aqui eu tenho uma propagação horizontal e eu tenho uma vibração dos pontos perpendicular à propagação da onda, tá? Relativas dimensões. Eu tenho onda de três tipos: unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, ok? Ondas unidimensionais são aquelas que acontecem em uma única dimensão, tá? Posso dizer aí uma corda, né? Uma corda com uma ponta fixa ou uma ponta livre, tá? E aí ela só produz ondas unidimensionais, ou seja, numa única dimensão, certo? Ondas bidimensionais, nós temos vendo aqui a água, né? As ondas na água. Confere, ela possui ondas bidimensionais, ou seja,
são duas dimensões. E as ondas tridimensionais, a gente pode dizer que o som seria uma onda tridimensional, porque ela alcança as três dimensões, ou seja, no eixo x, y e o z. Tá? A onda unidimensional apenas no eixo x ou apenas no eixo y. A onda bidimensional no eixo x e y e a onda tridimensional no eixo x, y e z. Certo? Ocupam as três dimensões. Tá? Elementos de uma onda. Tá? Isso aqui é importantíssimo no estudo de ondulatória. Tá? Você está vendo aí, a pessoa está segurando uma corda e ela está fazendo perturbações na corda, gerando ondas. Né? E aí eu tenho as elevações acima da linha central da onda, ou isso aqui também a gente chama de EP, que é o eixo principal. Não é isso? Então toda ondulação acima do eixo principal é chamado de crista, ou ondulação máxima. Não é isso? Abaixo aqui, ó, abaixo do eixo principal, né, eu tenho mais uma ondulação que é chamada de vale, ou seja, ondulação mínima. Ok? Tá aqui. E a distância entre o eixo principal e a altura máxima da crista ou a altura máxima do vale é chamado de amplitude. É o que a gente tem aqui como A minúsculo. Certo? Como A maiúsculo, ok? E a distância entre duas cristas consecutivas, dois vales consecutivos ou uma elongação completa, que é a subida, a formação de uma crista, a descida, a formação do vale e a volta para o eixo principal. Então, essa distância daqui até aqui também pode ser chamado de lambda, representado pela letra grega chamada lambda, mas para a gente é o que a gente chama de comprimento de onda, certo? E aí vamos ver os elementos que a onda possui. Tá aí, crista. São os pontos de massa afastamento acima da linha central da onda, tá aqui, as cristas, né? Toda ondulação que faz acima do eixo. Vale são os pontos de massa afastamento abaixo da linha central. São os que a gente chama de vale, né? Toda ondulação feita abaixo do eixo principal. Amplitude, a distância entre uma crista ou vale até a linha central, ou seja, daqui até aqui a amplitude, né? Da linha central até o ponto máximo da crista ou da linha central até o ponto máximo do vale, certo? E o comprimento de onda representado pela letra grega lambda corresponde à distância entre duas cristas, dois vales consecutivos, sucessivos, né? Ou uma elongação completa, ou seja, a onda começou no eixo principal, saiu, fez a crista, desceu, fez o vale, voltou. Quando ela volta a tocar o eixo principal, a distância daqui até aqui eu vou ter comprimento de onda, ok? Só que não é só isso que a gente precisa saber em comprimento dos elementos de uma onda. Eu também tenho o período, representado pela letra T maiúscula, né? Que é o tempo necessário para que a onda faça uma alongação completa, ou seja, para que exista uma onda completa. Ok? O que é uma onda completa? É um comprimento de onda total, que é a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos, ou uma elongação completa. Sobe, faz uma crista, desce, faz um vale e volta para o eixo principal. O período sempre dado em segundos, tá? E a frequência representada pela letra minúscula f, que é a quantidade de oscilações dentro de um determinado período, ok? É a quantidade de cristas e vales, ou cristas ou vales, feitas dentro de um determinado período. E como é que a gente calcula o período, professor? O período é 1 sobre a frequência. Ok? Período é tempo necessário para que a onda dê uma volta, faça uma oscilação completa. E a frequência é o inverso, é 1 sobre período. Certo? Só que meu período é sempre em segundos e minha frequência tem que ser sempre em hertz. Ok? Abreviatura para Hz. Cuidado quando a gente estiver resolvendo, que a gente pode pegar... dependendo da questão, às vezes ela fala em rotações por minuto, né? Isso também é um derivado lá do movimento circular, né? Rotação por minuto, rotação por hora. Mas aí rotação por minuto significa a quantidade de voltas que ela deu em 1 minuto, né? E aí basta transformar para segundos e aí eu vou saber a quantidade de voltas que ela deu em 1 segundo, certo? Que aí converte para o período que é sempre em segundos, certo?
Então tenha cuidado nesse tipo de conversão para não errar, ok? E aí quando a gente aprende o que é período, o que é frequência, o que é lambda, o que é Cristo, o que é um vale, o que é amplitude, a gente formula a equação fundamental da ondulatória, que significa calcular a velocidade da onda, ok? Então a velocidade da onda está diretamente proporcional ao produto do comprimento da onda vezes a frequência, ok? Só que muitas das vezes a gente não tem frequência, a gente tem período. Então a velocidade da onda também pode ser o comprimento da onda, que é lambda, sobre o período. Tá? Por quê? Porque frequência é 1 sobre período. Então eu posso substituir frequência por 1 sobre período. Tá? Minha velocidade da onda sempre em metros por segundo. Tá? Que isso aqui, essa velocidade aqui, varia lá de movimento uniforme. Tá? Que diz que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ok? E aí eu posso, em algumas questões eu posso até igualar. Lambda vezes a frequência. Que tipo de questão, professor? Quando falar que a onda se comporta de movimento uniforme, então de velocidade constante. Tá? E aí eu posso igualar as duas equações para descobrir a distância que a onda percorreu, que é ΔS, o tempo que ela gastou para sair do meio até a borda de uma bacia d'água. Tá? Tudo isso aí serve para a gente calcular a velocidade, que é a equação fundamental da ondulatória, que é calcular a velocidade da onda, ok? Certo, pessoal? Então vejam, tá aí um assunto bem simples, né? Que é a introdução à ondulatória, tá? Espero que vocês tenham gostado, ok? Muito obrigado.